E aí, Gabriel, de boa, cara? Tudo bem, cara. E você? Tudo ótimo, cara. Acho que a gente tem que fazer um pequeno recadinho aqui pra galera para falar um pouco sobre essa primeira temporada aqui do Hertz, né? A gente pode chamar dessa maneira. A gente teve muitos episódios que a gente fez nesse ano doido, que foi 2020, e a gente queria encerrar com o último presentinho dessa primeira temporada, que é esse episódio maravilhoso que a gente fez, que vocês vão escutar já já. É isso aí, cara. A gente se preparou aí para esse último episódio e a gente quis vir aqui antes de começar, né? O episódio sobre psicofobia, com o nosso amigo Vini Belisário, para poder falar um pouco brevemente aqui, né? Sobre nossos planos para o futuro, cara. Isso aí, então primeiramente a gente agradece de verdade por todos vocês que ouviram os episódios, indicaram para os amigos, compartilharam nas redes sociais, entraram no grupo do WhatsApp, pessoas que a gente nem conhece que mandaram mensagem agradecendo, elogiando e tudo mais, a gente fica muito feliz com isso. Foi um ano bem interessante para a gente poder começar a fazer o Hertz de uma forma mais frequente, né? A gente começou o Hertz quando eu estava fazendo a minha tese de TCC e aí terminou quando você já tinha, né? Uhum. Essa primeira temporada, quando você estava terminando a sua, né? Então acho que foi algo muito interessante, né? Foi um ano bem. Foi um ano teste, né? A gente começou ali sem equipamento nenhum, os primeiros episódios até você gravando com celular, né? Os primeiros ali. E foi, né? Com o tempo a gente foi melhorando, foi tanto em equipamento quanto, né? A gente foi vendo como fazer, né? Primeiro começou a fazer para depois ir aprendendo meio que na marra, assim. E acho que foi bem produtivo e muito porque a gente teve mesmo essa participação das pessoas, né? Uma coisa que a gente falou durante toda essa temporada, essa primeira temporada aí, foi de como foi importante pra gente e como é legal ter essas pessoas, né, que participam e não faria sentido se não tivesse todas elas, né, acompanhando com a gente, conversando sobre os temas bizarros que a gente traz aqui e, enfim, participando das brincadeiras, das teorias e, né, mandando meme. Eu acho que foi bem produtivo mesmo, Gui. Não, com certeza, cara. Acho que foi um ano que deu pra gente aprender bastante como produzir, a periodicidade, interação com o público, como falar, quais assuntos trazer. Foi muito legal, né, cara? E pra gente continuar trazendo coisas legais, a gente vai entrar num período sabático. Acho que a gente pode chamar assim, dessa maneira, né? Sim. Então a gente vai fazer uma pausa a partir desse episódio. E aí vocês vão ter até 5 de abril para poder maratonar os 35 episódios que já fizemos. E aí a gente volta com muita novidade, com muita coisa boa. Sério, é muita novidade. Acho que as pessoas merecem, e a gente merece isso também, né? Fazer as coisas com mais calma, né? Agora que nós dois estamos formados e sem compromissos acadêmicos, Graças a Deus. e a gente pode ter um tempinho a mais para poder cuidar dessa questão, né? Então, novidades estão por vir e a gente vai usar todos os conhecimentos aí, os ensinamentos que a vida nos deu nesse primeiro ano, esse ano teste do Hertz, para produzir um conteúdo de qualidade para a gente aqui, né? Para todos nós. Com certeza. Então a gente vai continuar com o Hertz. Calma, não é o fim do Hertz que eu falei que ia terminar no terceiro episódio. É a profecia. É. Só uma pausa criativa pra gente poder descansar, pra gente poder pensar em coisas novas, planejar algumas coisinhas, algumas surpresas que talvez a gente já esteja tramando há algum tempo. E quando a gente vai voltar um Hertz novo, mas ao mesmo tempo com o mesmo carinho, com o mesmo amor que a gente sempre teve. Com algumas mudanças, mais moderno, mais bonito visualmente, alguns convidados diferentes que talvez vocês até queiram conhecê-los e alguns que vocês gostam talvez vão voltar também. Então, só coisa nova, temas bacanas, temas interessantes. Um novo Hertz, só para ouvintes, está para chegar em 2021. É isso aí, cara. Agora fiquem aí com o nosso episódio de psicofobia. Última frase antes de abrir, ô Gabriel. Tem que acabar esse negócio aí de guardinha de rock. É isso aí. Tá certo, indignação! Meu amigo Guilherme Souza, como está você? E aí, Gabriel Bergamaschi, tudo em paz, cara? Tudo tranquilo, tudo na paz divina, né? Como a gente sempre fala. E você, como anda a vida aí? Cara, eu estou aqui tranquilo, esperando a chegada da Coronavac, ou da vacina da Pfizer, ou a da de Oxford.
A que vier primeiro, estou aqui ansioso já. Vou acampar na porta do postinho daqui a algumas semanas, igual o pessoal faz no show do Justin Bieber, porque estou aqui na torcida por essa vacina tão importante, cara. O melhor foi a comparação com o show do Justin Bieber, mas... Beleza. Cada um tem algo pra idolatrar, né? Ah, sim. Pode crer. Cada um coloca as suas prioridades, né? Onde acha melhor. Mas, cara, hoje eu tô muito feliz, porque a gente tem um convidado muito... um ilustre convidado, cara. Com certeza. E digo mais, cara, a gente já falou bastante de nossos tempos de escola aqui no Hertz. Vou usar aqui e falar que hoje a gente trouxe o melhor professor que a gente teve na ETEC. O meu preferido. Isso aí. Assina embaixo. Então é uma honra aqui, cara. Quem que é, Gabriel? Apresente. Não, apresente você. Agora que você mandou essa frase de efeito aí, você... quem está conosco hoje? Cara, a gente tá com uma pessoa que é muito especial, é uma pessoa muito inteligente, visão de mundo muito interessante e uma pessoa que me inspirou a pensar diferente, assim. Pensar fora da caixinha nas aulas de sociologia que a gente tinha com ele na escola. Então, cara, eu tô muito feliz de poder falar que hoje a gente tá com o nosso querido amigo, grande professor, Vini Belisário. Olha, eu tô me segurando aqui, desde a hora da vacina do Justin Bieber. Eu falei, pô, eu não ri alto aqui, eu tô me segurando aqui. Falei, pô, não pode, acho que não posso entrar ainda, eu tô aguardando. Aí depois você vê com essa rasgação de seda, eu vou fazer questão de ouvir todos os podcasts de vocês, pra ver todos os professores que passaram, porque eu tenho certeza que você faz o mesmo discurso pra todo mundo, seu safado. Droga, vai ser você descoberto agora, hein? Exposed, né? O novo... Cancela apaga o programa sobre matemática e o programa sobre biologia. Isso! Mas, beleza, brincadeiras à parte, Gui, é um prazer ter recebido o convite de vocês e essa demora também, né? Porque a gente ficou nesse vai, não vai, enfim, muito lisonjeado pelo convite, muito lisonjeado pelas palavras e fico muito feliz pela trajetória de vocês, pelo que vocês estão transformando, pelo que vocês estão criando. É um prazer enorme mesmo. Acho que não tem prazer maior para um professor e quando ele encontra com seus alunos e cada um seguindo um caminho, avançando. E muito obrigado mesmo pelo convite. É uma gratidão e um prazer enorme estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, né? Se apresenta um pouquinho para quem estiver ouvindo aí. Quem é Vini Belisário? Poxa, bom, eu sou cientista social de formação, estudante de psicanálise agora também, sou especialista em educação, onde eu desenvolvi uma pesquisa fazendo uma discussão de gênero, né? Sou mestre em ciências humanas e sociais, onde eu desenvolvi uma pesquisa fazendo uma discussão racial em cima da branquitude, em cima de um blog de um jornalista, amigo de vocês, Reinaldo Azevedo, da área de vocês. Sou consultor, hoje eu atuo como palestrante e como consultor de diversidade, trabalhando com gestão, formando gestores, sejam eles do universo corporativo ou seja do universo educacional, trabalhando questões de diversidade, como, enfim, lidar com o diferente, como tirar resultado disso, como preparar equipes, como criar um ambiente mais saudável, né, em todos os aspectos. E aí eu acho que a temática, né, de vocês hoje, o tema, então, de alguma forma, eu também tenho algumas discussões que impactam, né, de alguma maneira nessa questão da salubridade aí mental das pessoas e que pode, em alguns momentos, em alguns casos, entrar no tema principal aqui hoje do podcast. Para contextualizar quem está ouvindo a gente, né, eu estou me formando agora e como já havia dito em outros episódios, né, sobre o tema do meu TCC, que era para falar justamente das relações sociais de pessoas com transtorno dissociativo de identidade, né, que muita gente conhece por conta daquele filme Fragmentado, que talvez seja o mais popular aí, pelo menos mais recente, né. Produzi o livro, tá aí, logo logo publicarei, mas eu acho interessante a gente trazer um tema aqui dentro dessa questão, que é da psicofobia, né? A gente vai falar um pouco mais
pra frente aqui a definição, que é a psicofobia e tudo mais, mas é basicamente ali o preconceito que as pessoas têm, né? Como a sociedade ela se porta e ela trata pessoas que apresentam algum transtorno ou deficiência mental. É até interessante a gente falar sobre um tema de saúde mental e pensar por esse outro recorte, né? Normalmente a gente fala sobre saúde mental e, né, traz um psiquiatra ou para falar da questão de saúde, né? Mas eu acho que às vezes é importante também a gente olhar por esse outro recorte, né? Por esse prisma social mesmo, de as pessoas ali vivendo em sociedade, como elas são impactadas pelo mundo e como também o mundo é impactado por elas, né? Então acho que agrega demais ter o Vini aqui hoje, pra gente conversar sobre isso. E tô feliz, Gui, tô feliz. Eu também, cara, eu tô muito feliz. Porque acho que é legal a gente, até pra explicar pra galera, acho que é um tema que cada vez mais é atual, né? Não tem nem como falar que não, porque a gente sabe que o Brasil é um país que, tipo, é um dos líderes do mundo em ansiedade, em pessoas com, número de pessoas com ansiedade, com pessoas com depressão e tudo mais. Só que não é como se a gente tivesse como posso dizer, uma cultura aqui mais estabelecida das pessoas entenderem isso, né? Tipo, é muito comum você ver. Era mais antigamente, mas ainda continua, né? Você tá na rua, você ouve alguém falar, ou às vezes dentro de casa, ou numa escola, ou algo assim. Alguém fala que, sei lá, depressão é frescura, ou é falta de louça pra lavar, essas coisas assim, né? Tipo. É falta de Deus. Nossa, esse eu acho que é o pior de todos, assim, né? É complicado. Não, isso é. Tem uma série de frases, né? Ou associar, tipo, chega de drama, né? Ou falar que é exagero, que a pessoa tá fazendo corpo mole, né? O mimimi. São inúmeras as frases ali, as palavras pejorativas. As pessoas, elas não veem o peso das palavras, né, Gui? Com certeza, né? E assim, acaba muitas vezes influenciando para que as pessoas que já têm algum quadro diverso, assim, de algum transtorno mental, algum distúrbio assim, acaba piorando, assim, né? Porque quando você não tem esse apoio em casa, tipo, só piora. Você já tá numa situação que você tá mal, você tá com alguma dessas situações que a gente falou, ou com uma síndrome do pânico, ou qualquer coisa correlata, assim. E quando você adiciona isso, mais uma pressão familiar, ou mais uma pressão do cônjuge, dos amigos, sei lá, dos professores que às vezes vão falar que, sei lá, você não fez essa lição aqui porque você tá com preguiça, que é tudo vagabundo. Às vezes a pessoa, tipo, não tenta entender a pessoa no contexto dela, tipo, de sociedade, assim, e como que todo aquele meio tá fazendo mal, né? Tá deixando a pessoa mais ansiosa, mais cansada, tudo mais. Então, acho muito complicado, assim, a gente ter isso tão estabelecido na nossa sociedade, esse número de casos tão grande assim. E não é uma conversa que a gente tem todo dia, né? Tipo, você não vai ver, sei lá, o Faustão não vai falar, pô, gente, não vamos ter preconceito, sabe? Tipo, com pessoas que têm depressão, tipo. Ô, louco, meu, preconceito, né? Muito bom. É exatamente isso. A gente não vê talvez esse cuidado maior sendo tão público, né? Normalmente vai pra debaixo do tapete. Quando é problema e quando é visto como problema, né? As coisas tendem a ir pra debaixo do tapete, assim, o monstro embaixo da cama, né? Ou dentro do armário ali, é como se todo mundo preferisse manter ali escondido e deixa quieto do que realmente resolver, né? Concordo. Tem uma questão de uma normatividade, né? De uma norma que a gente acaba tentando enquadrar todo mundo dentro de um padrão, que abre precedentes até para se discutir, né? Que de fato é o normal, né? Tem até uma coisa que a gente até citou em outro Hertz aqui, que a gente falava sobre como o ser humano ele tem essa tendência a procurar padrões, né? Ele quer ver padrões nas coisas. Então, você lembra disso, Gui? Que a gente falou até da cratera em Marte, que as pessoas viram o rosto de Jesus, ou como que era? A pinta no braço de quem mesmo? Putz, era da Fernanda Souza, era algo assim, né? Da Fernanda Souza, que fazia o desenho de não sei do que. Então, assim, acho que tem um pouco a ver com isso, assim, de como a gente gosta de padronizar e ver sentido nas coisas, né? E a partir do momento que alguma coisa, por algum motivo, ela foge do que a gente pré-estabelece como normal, né? Como o padrão que a gente vê, que nem sempre é padrão, às vezes é só alguma coisa que pela repetição, né, pela tradição, a gente acha que é o normal, a gente acaba estranhando, e esse estranhamento logo de cara,
ele acaba gerando situações, assim, bizarras, né? Junta esse estranhamento com pessoas, normalmente, sei lá, um pouco menos maleáveis, né? Um pouco menos flexíveis, acaba gerando consequências piores que acabam piorando até quem já sofre com assim, com alguma situação assim, né? Algum transtorno mental, algum distúrbio, acaba que o fato da pessoa sofrer com isso gera essa repulsa social, né? E essa repulsa social gera mais sofrimento para a pessoa. Então, acaba que vira um ciclo, né? É um ciclo sem fim ali de dor e sofrimento. Exato, porque esse lidar com esse diferente, né, esse desafio, te provoca um desconforto, né, te coloca numa zona de desconforto, né, porque a gente quer tudo muito mastigado, né, então a gente quer, como vocês colocaram, essa coisa do padrão, porque você quer olhar para outro cara e falar assim, homens pensam desse jeito, ponto. De repente alguém pensa fora desse padrão, você vai ter que conhecer a pessoa, né? Você vai ter que conhecer, vai ter que entender por que ele pensa desse jeito, vai ter que entender de onde é a origem dele, você vai ter que entender toda uma trajetória, e isso é um exercício de empatia, né? De entender. E aí a gente não quer isso, né? De modo geral, porque dá trabalho. Né? A nossa sociedade, a gente cada vez mais a gente é educado a consuma, não pense demais, não é? E vamos embora. E não reflita muito sobre essas coisas. Tá aí, tá mastigado, né? E por isso que muitas vezes a aula de sociologia é chata no começo pra gente, né? Porque daí o professor não dá resposta nenhuma e fica provocando a gente a pensar um monte de coisa. Pô, professor, para com isso, né? Traz aí logo a resposta, vamos logo resolver. E o mundo funciona desse jeito mesmo, né? Então é muito complicado, porque daí, como você muito bem colocou, a pessoa, além de ter que conviver com aquela peculiaridade, com aquela particularidade dela, ela ainda vai ter que brigar, se reafirmar, se ela pode, né? Porque muitas vezes, às vezes ela nem consegue, mas enfim, vai ter que ter toda uma luta aí de garantia de direitos, não é? Porque, enfim, no decorrer da história a gente vai ter um monte de internações compulsórias, né? Enfim, ainda temos, né? E a condição de direito dessas pessoas sendo colocadas a um patamar abaixo, sei lá, outros seres, né, vivos, outros animais acabam tendo uma garantia maior do que muitas pessoas que sofrem de algum tipo de distúrbio, porque se a gente for entrar nesses manicômios, o tratamento dessas pessoas muitas vezes se equipara a tratamentos desumanos dados a outros animais, né, a distratos, enfim, é terrível, né? Puxando o gancho disso, dá até pra gente fazer o paralelo com uma coisa que não é distante como a gente pensa, mas é totalmente chocante, que é o Holocausto Brasileiro, né? Acho que o Gabriel, ele leu o livro, ouviu a série, algo assim, mas, pô, não é, tipo, 300 anos atrás, é tipo, nem 100, alguns anos atrás, assim, é muito recente. As pessoas que tinham algum distúrbio mental, algum transtorno psicológico, elas eram isoladas e eram tratadas como o Vini falou, tipo, menos do que você trata um cachorrinho, assim, sabe? Tipo, algo absurdo e, tipo, era comum, assim. Aliás, não era apenas comum, era comum e era legal, né? Tava dentro da lei, não, você pode fazer isso aqui, você manda pra lá, o pessoal e tal. Era incentivado, uma coisa que é totalmente absurda, assim, né? Um amigo meu, só antes de passar a bola, o Bruno já participou aqui do Hertz comentando várias vezes. Ele fez o TCC dele sobre a luta antimanicomial, né? E, é assustador, assim, como que ainda em 2020 a gente tem que, tipo, lutar pra manter alguns direitos pra evitar que esses centros de tratamento, assim, virem algo que é desumano, assim. E vários relatos que você tem na TV de clínicas que tem tratamentos que, pô, agride a pessoa e humilha e tudo mais e tal. Isso fora pro impacto das pessoas que estão, na teoria, na nossa convivência, né? Tipo, já tem essa violência meio que já é muito grande pra quem a gente tá convivendo, mas a gente que é colocada como posso dizer, à margem da sociedade e um tratamento ainda mais desumano, né? Então é algo que é muito forte, muito pesado, né? Total. E se hoje tem aquele negócio, né, de que no Brasil, mais ou menos ali 9% da população é ansiosa, né? A gente tá ali no topo da lista dos países mais ansiosos do mundo. Se a gente volta um pouquinho aí durante a história, a gente começa a ver coisas que hoje em dia, assim, mesmo que a passos lentos, mas que se a gente olha nas nossas costas, a gente vê um passado que foi cada vez
pior, mas eu acho que entra muito naquela questão de quanto mais a gente desconhece alguma coisa, mais a gente tem repulsa, né, sobre aquela situação. O Gui, ele citou o Holocausto Brasileiro, né, que é um dos meus livros favoritos e já me fez chorar muito no ônibus e no metrô, porque é o livro da Daniela Arbex, de 2013, aliás. Quem quiser ler, eu recomendo muito, que era um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, né, em Barbacena, que o pessoal fazia, que as primeiras denúncias foram ali nos anos 60, né, mas eles funcionaram durante décadas de uma forma que qualquer pessoa que denunciasse outra era levada pra lá, sem muita justificativa, sabe? Então pessoas dentro dos muros ali, né, daquele holocausto, que foi comparado a um holocausto, pessoas de fora do país até naquela época, as pessoas ficavam nuas, eram presas, elas bebiam água de esgoto, comiam pombos, né? Sofriam torturas físicas e psicológicas, assim. E lá todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente que a sociedade não queria conviver. Então, homossexuais, prostitutas, né? Mendigos, alcoólatras, negros, pessoas sem documento. Tem gente. O livro da Daniela Arbex conta até de histórias de tímidos. Pessoas que eram tímidas e as famílias falavam: alguma coisa tem de errado com essa pessoa. Alguma coisa tá errada aí, coloca lá, né? Colocava no trem, que aí era o trem dos loucos, né, como foi chamado, e mandava pra lá, e as pessoas, muitas vezes, pessoas nem sabiam que nunca mais iriam ver ali o familiar, né. Então, assim, até mulheres engravidadas pelos patrões, né, muito disso. Então, assim, pra esconder o problema ali, os caras mandavam pra lá. Quando a gente vê uma instituição como essa, e há pouco tempo atrás, né, algumas décadas atrás, funcionava, e funcionava com consentimento do Estado, né? Do Estado, com consentimento de médicos, né? A gente começa a ver que, a partir do momento que as pessoas, qualquer pessoa, ela é tratada como louca, né? Pode qualquer coisa com ela. Né? Pra finalizar, falar sobre o Holocausto, que eu acho que é bem importante, eles tinham uma prática do eletrochoque, né? E eles tentavam ali tratar, entre aspas, mas era mais como uma forma punitiva, né? Do que qualquer outra coisa. Então, davam eletrochoques nas pessoas tão fortes que em alguns dias derrubava a rede elétrica do município. Então, muitos morriam nesse processo. Então, assim, é uma história que você lê o livro e você não consegue se conter ali. E se a gente olhar, faz muito pouco tempo, então é muito preocupante, né, o que todos nós fazemos, né, quando a gente enfrenta alguma coisa que a gente não sabe lidar e a gente tem medo, na verdade, e acaba causando dor a quem a gente marginaliza, né. É muito recente, né, Gui? Desculpa, Gá. Meados do século passado, né? E ainda nós temos tá por aí, né, essas coisas todas. Você ainda encontra, talvez não tão abertamente, descaradamente, né, mas você vai ver essas relações ainda acontecendo, ou, né, num local, numa instituição em específico, ou muitas vezes no discurso ainda, né? No discurso, quando a gente, sei lá, pega, como vocês trouxeram a fala, né? Falta de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de que a homossexualidade é algo para ser curado e é colocado como doença, né, gente? Poxa, ainda o Foucault, que é um filósofo que desenvolve um estudo clássico em cima da loucura, né? A história da loucura, a experiência de vida dele é em cima disso. Ele é um homossexual e o pai acaba o internando em uma dessas clínicas justamente porque ele estava fora da norma e aquilo era uma doença, né? Estava estabelecido como doença e ele foi internado compulsoriamente. Todo a intenção, a busca dele por fazer esse tipo de estudo vem justamente dessa experiência dele, na qual ele foi estabelecido aí, né? Ele também foi para uma dessas clínicas aí, igual essa que você está citando aqui, né, lá na Europa. Assustador, né? Porque essa prática, esse discurso ainda está agora, né? Quando, por exemplo, a gente vê agora essa discussão, pensando em escola, é justamente a lei que tinha sido estabelecida, onde pessoas com deficiência, a escola tinha que absorver e tinha que colocar na escola regular com todo mundo. E a gente está tendo um movimento agora que está justamente falando para retroceder, para voltar, para que eles tenham
escolas específicas para eles e que eles fiquem com os deles. É esse o discurso que a gente tem. E que vem do governo, inclusive. Né? E que vem de muitos professores, que vem de muitos gestores. Ah, não, por quê? Porque a gente não dá conta. Porque a gente não sabe lidar com esse diferente. Porque a gente quando nós mal começamos a trabalhar esse tipo de questão e de criar métodos e de promover estudos em relação a essa integração, a como lidar com isso, a gente agora já volta, porque, enfim, tá dando trabalho, né? Aquilo que vocês falaram, dá trabalho, então vamos parar. E é muito mais fácil, assim, repelir, se afastar e deixar a margem da sociedade, deixar vocês com o seu grupo e tal, uma coisa bem, vilão de novela, assim, muito caricato, mas infelizmente muito real, né? É muito mais fácil esse deixar de lado do que você incluir, né? Ter esse esforço para poder entender, compreender, saber como agir, o que se deve ser feito e tudo mais, né? E é algo que é assustador, assim, porque é a normalização de um discurso que, sei lá, o Hitler falava isso, né, que deixa essas pessoas que não são normais fora da sociedade, né? Tipo, uma coisa quase de eugenia, assim, que a gente tem na nossa sociedade. Né? Não é nem quase, não. É isso mesmo, cara. É eugenia pura, né, bicho? Porque daí você estabelece um padrão e quem não estiver dentro desse padrão, dentro dessa norma, tá fora. O vilão caricato, ele é cada vez mais real e tão real que a gente ainda elege. Isso que é... Isso é o pior. Isso é que é o pior. Mas realmente, se a gente começa a voltar, então a gente fala... Esses exemplos que a gente deu, né? Falou de eletrochoque e essas clínicas, isso no século passado. Agora, quanto mais a gente volta no passado, como era, sabe, na Idade Média isso, era tratado isso, sabe? Como era antes mesmo disso. Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas precisaram ser queimadas, né? Ou precisaram colocar num navio e mandar pra outra cidade, porque simplesmente elas não se adequavam, né? Sim, tinha muito isso, né? Mas, por incrível que pareça, né, na história da loucura, né, que o Foucault estabelece essa discussão, um dos pontos é justamente essa virada da Idade Média para a Idade Moderna, que, por incrível que pareça, ficou pior. Até a Idade Média tinha uma coisa meio que de ser lidar com o insano com um erro. Então a pessoa era meio que, ela é um erro, é uma falha da razão, mas por conta da ideia da razão ainda não está estabelecida de uma forma muito intensa, porque ainda a gente estava sob aquela lógica, né, enfim, pensando lá na Europa, né, naquela lógica ainda dos feudos e tudo mais, e cada um dentro dos seus vilarejos, e onde não existia uma circulação tão grande das pessoas, e as trocas não aconteciam, como passou a acontecer depois do Renascimento piorou, porque daí o discurso, né, da razão que vai ganhando cada vez mais espaço, a igreja que vai perdendo força, o Estado que acaba rompendo com a igreja, acaba criando uma lógica, pelo menos no papel, né, tá fora do discurso, né, religioso e passa a ser laico, então a razão passa a ganhar um peso maior, principalmente com o iluminismo. E a partir daí, então, a situação piora, porque a partir daí, como essas pessoas estarão dentro de uma normativa que está fora, né, desse padrão da razão, aí sim começam a ser criados, então, esses manicômios, né, esses lugares de crimes, né, de eugenia, né, que vai ser estabelecido, mas justamente com uma lógica da razão. E aí que começam a fazer essas conexões com doença, que não necessariamente é uma doença. Pode ser uma característica, uma peculiaridade. Uma pessoa que é autista, ela tem um transtorno, né, é um espectro, e é um espectro autista, mas ela não é considerada nenhuma deficiência, o autismo. E algumas pessoas vão achar que, enfim, que é um problema. Por que é um problema? Talvez sejamos nós que não nos permitimos lidar com essas outras características dessas pessoas. E aí a gente simplesmente, para facilitar a nossa vida, a gente exclui, né, coloca num canto e cria o estereótipo aí, né, do louco, do doente. Do endemoniado. Isso, E é muito marcante isso, né? Por exemplo, eu sempre falo assim, faça um teste com uma mulher grávida, né? Pergunta para ela, o que você deseja? Né? Um menino ou uma menina? Muitas vão falar assim, vindo com saúde é o que importa. Às vezes o saúde
é justamente pensando na questão da normatividade. A pessoa está querendo que venha com as 2 pernas, com os 2 braços, não é? Que venha com a capacidade cognitiva dentro do padrão que nós estabelecemos ser o padrão aceitável. Contar os dedinhos. Isso, né? Então é muito comum isso, né? E é um negócio que naturaliza, né? Porque a pessoa nem pensa, ela simplesmente fala e ela não reflete sobre o que é, né, essa saúde, que muitas vezes nem ela sabe identificar direito. Porque aí quando acontece alguma coisa, digamos, nasceu e tá fora do que era a expectativa, causa ali uma frustração que pode muitas vezes é despejada nessa criança, né? Que acabou de nascer. Então, quais são as consequências disso? É em cima dela que cai, né? Porque é o que a gente fala, né? A família ela projeta, né? Ela projeta, então, uma criança. Tá ok. Estou grávida. Aí você começa a imaginar. Se de repente você quer saber o sexo, você já sabe o sexo. Tá, descobriu o sexo e aí você começa a imaginar aquela criança. Quando ela nasce, se ela nasce diferente daquilo, aquela criança não nasceu. Então, o que acontece? Essa família, esses pais, enfim, eles entram num processo de luto. E o processo de luto por quê? Porque aquela criança que estava prevista de nascer, não nasceu. Veio uma outra, que veio faltando uma perna, de repente, veio com um braço que é diferente da norma, ou que veio com uma capacidade cognitiva diferente das outras. E aí, essa criança não estava sendo esperada. Então, ela não é aceita. E aí, a reação dessa família sobre essa criança vem de diversos aspectos, desde o sentido de isolá-la, e aí privá-la do aprendizado, das relações. É muito comum se observar, que eu trabalho com essa questão de inclusão, por exemplo, é muito comum você pegar uma criança que ela, de repente, é somente cega, e eu falo somente cega, porque é muito pouco comparado ao déficit que ela tem. Às vezes ela não vai para uma escola convencional, a escola convencional não está preparada. Então, às vezes, essa pessoa que só tem uma cegueira e que tem todas as outras capacidades plenas, e algumas outras muito maiores do que as nossas, porque uma pessoa cega, né, ela enxerga pela ponta dos dedos, ela enxerga pelo nariz, ela enxerga pelo ouvido, ela ouve muito melhor, ela tem um olfato muito mais aguçado, ela tem um tato muito mais desenvolvido. E aí ela acaba tendo um monte de déficit de relação social, de se relacionar com as pessoas, muitas vezes de conteúdo mesmo, de aprendizagem de escolar, e por conta do quê? Por conta justamente daquilo que a família promoveu para ela, né? Que é um sentido de, às vezes, depois, quando passa a aceitá-la, de preservá-la demais. Então, de um super cuidado e de não permitir, de repente, que ela viva as frustrações, as dores do mundo. Porque ela é cega. Não fala assim com ela porque ela é cega. E aí você evita que ela aprenda com as frustrações, que ela aprenda com os nãos, e ela vai se tornando um adulto, uma pessoa que não está preparada para esse mundo. E sendo que seria simples o processo. Seria olhar com naturalidade. Ela só não enxerga, mas ela enxerga muito mais de outra maneira. Então, isso que você falou é muito importante mesmo, né? Porque justamente se vira contra a própria pessoa. E isso acontece muitas vezes nem pela própria sociedade, mas primeiramente com os familiares, né? Com o que seria a base para ela, né? Ô Vini, você falou um negócio que eu achei muito interessante, que os pais ali projetam como será o filho, né? E aí quando nasce, diferente do que eles planejaram, aquela criança não nasceu. Então nesse caso, teriam 2 crianças, então, Exato. né? A que realmente nasceu e a que está no imaginário, da frustração, da idealização deles. Da idealização. E o da idealização morreu, porque ela não nasceu. E aí a família entra em luto, porque ela vai ficar sofrendo, porque aquela criança que ela queria, mas não veio. Mas só que ela não admite também, né? Porque o filho está ali. Mas é um outro filho, é um filho que ela não quis, né? É uma filha que ela não planejou, porque ela não planejou nascer com aquelas características. E aí é o processo da família entrar neste processo de aceitação dessa criança. E esse processo de aceitação pode levar meses, anos, décadas ou a vida inteira. É algo meio aquele filme AI, Inteligência Artificial, né? Nossa, esse filme é fantástico.
Cara, eu espero que quem estiver ouvindo esse episódio a mente tenha explodido tanto quanto a minha agora, depois do que o Vini falou. A gente falou, Caramba. eu puxei o saco no começo, é porque tinha razão, meu. Mais uma aula aqui, ó. Tá justificado. Mas isso é uma máxima que rola dentro justamente desse universo da inclusão, né? Que é justamente trabalhar a família, né? Porque ela precisa sair do luto. Quanto mais rápido ela sai do luto, mais rápido essa criança tem sucesso de ser inserida e de acessar a tudo que ela pode acessar. Porque daí a família vai entender que essa criança ela precisa de alguma adaptação como qualquer outra pessoa, né? Por exemplo, eu uso óculos, vocês não usam, por exemplo. Eu preciso de uma adaptação para ler. Eu preciso dessa adaptação. A gente já normalizou isso. Isso pra gente tá dentro da norma. Mas que até pouco tempo atrás era motivo de bullying. Exato, exatamente. Era motivo de bullying. Então, como que a gente naturaliza o que é natural do ser humano, né? É essa a questão, né? Faz parte do ser humano. E como que você entende essa multiplicidade de coisas e prepara essa sociedade para olhar com naturalidade, para criar acessos, para criar novas formas de ensino, de aprendizagem, de relações, né? E quem define o que é natural ou não, né? Exato, porque daí a gente entra, o que é natural, né? O que é natural? Enfim, faz parte do ser humano e, enfim, a gente tem que entender e trabalhar essas questões. Estabelecer um padrão é justamente tirar a grande maioria das pessoas de participar dessa festa, né? Que são as relações humanas, né? Onde você olha para o outro, onde você entende o outro, onde você vê a riqueza que o outro tem, saindo de uma condição diferente da sua, vivendo em outro espaço, né? E é uma linha muito arbitrária, assim, né? Quem define quem vai participar ou não, né? Faz essa linha, ó. Aqui você participa, você é aceito na sociedade ou não. É algo muito que, tipo, não tem uma regra assim. Mesmo se tivesse, seria igualmente bizarro, assim. Mas a partir do momento que a sociedade, de alguma maneira, fala que aquilo é certo ou não, isso para inúmeras coisas, ou passa a ser aceitável, é muito doido, porque é algo que coisas minúsculas assim, né? Pô, você usa óculos, ou pessoas que eram canhotas na Idade Média, pô, é do demônio, né? Ou pessoas com orientações sexuais diferentes, de gêneros diferentes. Ou mulheres que faziam qualquer coisa. Mulheres que respiravam eram bruxas, qualquer coisa assim, você era tirado da sociedade, né? E hoje parece que ainda continua uma galera que gosta muito de excluir e escolhe a sua justificativa. E uma interpretação, sei lá, errada dos livros da sua religião vai falar que aquela pessoa, ela não apenas não deveria estar na sociedade, como ela também é do demônio, né? Então isso vai pra tudo. Então você não vai pra um psicólogo que você tá... Isso aí é coisa do demônio. Você tá ficando louco. Você tem que vir aqui ouvir o que, sei lá, esse líder religioso tá falando, porque é isso que vai te ajudar. Não essa frescura aí de você ir, vai gastar mó grana e aqui sei lá, no culto, na reza, enfim, no que seja, aqui que vai resolver, porque é falta de Deus no coração e tudo mais. Então é muito bizarro como isso vai se transformando e se adaptando ao longo dos tempos, ao longo das eras, para essa definição continuar, assim, de quem participa ou não da sociedade, ser algo que é cada vez mais constante e cada vez mais esse sentimento vai se estabelecendo para as pessoas que têm algum... puxando até pro tema do episódio, para pessoas que têm algum distúrbio mental, algum transtorno psicológico, algo assim, né? Então é bizarro como que ainda é aceito em muitos lugares você falar esses absurdos, você julgar, você punir as outras pessoas por ter algo que, isso que é o mais horrível, assim, a pessoa não tem nenhum controle sobre aquilo. Se a pessoa quisesse, ela não teria uma depressão, não teria uma ansiedade, não teria uma síndrome do pânico e tudo mais. E ela é obrigada a conviver não apenas com esse transtorno psicológico, mas também com esse preconceito da sociedade que só torna tudo muito mais difícil, né? Exato, está muito relacionado à questão do poder, né? Quem está com poder, quem está no poder, seja lá qual poder for, né? Então, às vezes, quando nós falamos também dessa questão do poder, algumas pessoas vão pensar assim, estamos falando do governo? Não, e aí volta o Foucault também, né? O Foucault tem um trabalho que ele discute a questão da microfísica do poder, né? Que o poder está em diversas esferas. Aqui, nesse espaço agora, o poder está com nós três, né? Nós estamos com a voz, com a fala, estamos excluindo outras pessoas do contexto, estamos aqui colocando as nossas opiniões.
o quanto nós não vamos influenciar as pessoas, muitas, mas existem outras esferas de poder, né? Tem tanta esfera de poder governamental, quando de repente um governo estipula uma regra, uma lei, quando ele retrocede em relação a uma lei que já estava estabelecida, ou de repente uma regra dentro de casa, quando um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô decide que a criança vai ou não vai sair, ou então quando a igreja, como você trouxe, né, estabelece o que é normal a partir dos seus dogmas, a partir dos seus livros sagrados, estabelece que o outro não é? E, enfim, é isso, né? O poder, seja ele num âmbito maior, no macro, ou no micro, como diz o Foucault. Sei lá, entre eu, que de repente fui professor, e em alguns momentos impus um monte de coisas para vocês em sala de aula e não permiti que vocês trouxessem a opinião de vocês. Agora é a hora, Gui. Porque é isso de fato, né, cara? É o poder, né, cara? É o poder. É verdade. É verdade. Eu acho, o Gui falou uma coisa bem interessante, que é essa questão de procurar, né, o psicólogo ali, ou terapia, e quanto que a gente vê essa questão do preconceito com quem faz terapia, né? Há um tempo atrás a gente até entrevistou o Vini para uma reportagem que a gente tinha feito alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, não sei. Falou sobre masculinidade tóxica, não sei se você lembra, Vini, mas que a gente falou justamente dessa parte, assim, das pessoas que têm preconceito ali. Porque não, mas você é homem, você vai fazer terapia, vai no psicólogo, como assim, né? Que história é essa? Sim. E acaba que essa certa, sabe, esse olhar torto que vem. E hoje em dia eu vejo que é bem menor do que era pouquíssimo tempo atrás, tá? Parece que as pessoas falando mais sobre isso, principalmente em redes sociais, eu vejo que tá mais comum de se encontrar. Mas até pouco tempo atrás, nossa, sabe, louco faz terapia. Nossa, se a gente pensar no começo dos anos 2000, não se falava dessas questões abertamente como se fala hoje. Já. Então tem um avanço enorme, né? Mas são só 20 anos, né? Mas fazia essa relação mesmo, né? Você é louco? Você é doente? Né? É um atestado de loucura, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo assim, gente, olha, se a pessoa fala que não faz terapia, aí eu já fico com o pé atrás. Eu falo, não tem problema aí. Não é? Porque todo mundo precisa de terapia, gente. É óbvio que terapia também demanda, é um custo, né? E não é todo mundo que pode fazer, a gente entende. É uma conversa muito classe média essa, né? Faço terapia, não faço terapia. Mas deveria ser obrigatório, deveria ter no serviço público, que as pessoas pudessem ter acesso. Né? Não que você não tem que fazer terapia a vida inteira, mas em alguns momentos da vida é necessário. Às vezes você perde o chão, às vezes você precisa de um aparato, você precisa de uma orientação mais direcionada, você precisa resolver problemas, né, de traumas e que já aconteceram ou que você vai passar. Poxa, então faz parte da vida. E aí, pensando no masculino, né, é muita fragilidade mesmo, né, de imaginar que nós vamos dar conta de tudo, e enfim. Isso gera só mais problemas, né? O homem não chora, né? A questão, acho que não é nem fazer terapia ou não, mas é o estar disposto a buscar ajuda, a se mostrar frágil em algum momento, né? A não ter medo de, por alguns instantes, mostrar, sabe? Se abrir e mostrar que não, eu realmente tenho problemas, eu não consigo lidar com todos eles sozinho, ou, sabe, não é nem questão de não conseguir, mas também uma questão de por que não, né? Exato. Por que não? Se você não pode ter ajuda nas coisas, sabe? Não é questão de que você não consegue, mas é questão de que você é mais fácil, né? Somos seres sociais, né? Somos seres que as coisas acabam se tornando mais fáceis às vezes, quando a gente simplesmente se libera. Então, a questão não é nem faz terapia ou não, mas se é um problema fazer terapia, aí realmente Exato. É complicado. Eu pergunto, se a pessoa torceu o nariz falando que eu não faço essas coisas, aí tá o problema, né? Porque a terapia a gente faz de diversas formas, né? Por exemplo, quando isso daqui pode ser uma terapia, né? A gente pode se abrir aqui e criar uma lógica. Quando você tem um amigo muito íntimo, muito próximo, poxa, faz muito terapia com alguns amigos, sabe? De sentar e de contar, de conversar. Mas se a gente pensar a lógica homem, né, a lógica binária, né, homem e mulher, quando a gente pensa, e para quem já percebeu a dinâmica das mulheres, teve um problema em casa, elas se reúnem, elas sentam, elas choram, elas contam para a amiga, e a amiga orienta, e outra vem e dá uma dica, e outra vem e apoia. Quando que a gente faz isso? A gente se reúne, a gente senta num bar, e a gente vai falar do quê? De futebol, de qualquer outra coisa, e a gente não fala das nossas dores.
A gente não fala, porque parece que é uma vergonha eu falar que eu tô sofrendo com a minha namorada, ou que eu tô sofrendo com o meu namorado, ou que eu tô sofrendo com o meu filho da escola, ou que eu estou com problema financeiro. A gente não fala. E é um adoecimento enorme, né? E aí vem justamente aquilo que você falou, né? Que é a masculinidade nossa, é muito tóxica. E isso nos adoece, né, cara? Então, eu tava até conversando com um amigo meu, essa semana mesmo, assim, sobre como que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em iniciar um tratamento por achar que, pô, será que tem alguma coisa errada comigo que eu não consigo, tipo, solucionar meus problemas e tal? Pô, eu tenho amigos, essa pessoa até falou isso, essa frase, eu tenho amigos e tal, tipo, eu não consigo só conversar e, tipo, resolver e tal, eu preciso ir pagar alguém pra me escutar e tal. E, tipo, a gente entrando nessa conversa, acho que até, tipo, realmente, assim, muitas vezes as pessoas, elas têm um preconceito dentro delas que impedem elas mesmas de, tipo, alcançar uma paz que ela vai ter se ela, tipo, fizer um tratamento psicológico, sabe? E não acreditar que, tipo, ela tá com algum problema. Não, meu, tipo, todo mundo passa por momentos, né, como o Vinicius até tinha falado, todo mundo passa por momentos complicados, por momentos que vai ficar meio, tipo, sabe, não sabe muito pra onde ir, ou tá com uma tristeza, ou tá com algum receio muito grande e tal. Então é algo que, assim, eu concordo totalmente, assim, seria bom, o mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse algum tipo de tratamento psicológico em algum momento da vida, né? Desde cedo, assim, a gente sabe como que isso acaba impactando positivamente. Eu quando eu tive, por alguns anos eu fiz terapia e tal, foi uma coisa que, meu, só me ajudou, assim, porque às vezes a gente não tem alguém que a gente pode falar, expressar tão bem, assim, às vezes nenhum amigo a gente consegue falar tudo que a gente vai falar eventualmente uma psicóloga, para um terapeuta e tal, então é interessante a gente parar pra analisar nesse sentido, porque, meu, se tem uma possibilidade de você se livrar no sentido mais, tipo, de se expressar e você abrir o coração mesmo, e é algo que, meu, tem resultados práticos, sabe? Tipo, não igual eu até falei com esse meu amigo, né? Tipo, pô, se você quebrar o braço, você vai falar que o ortopedista e você não é ortopedista é frescura? Você não vai falar uma coisa dessa, né? Você vai lá e pronto, vai tirar um raio-x, vai ver que quebrou, pô, botei um gesso, tá tranquilo. Aí se tem um problema, algum transtorno psicológico, ou algum momento que tá te deixando mal, você precisa também tratar isso de alguma maneira, a pessoa vai falar que é uma frescura, que ela tá gastando dinheiro à toa, que não sei o que e tal. Então, se tem um estigma muito negativo sobre psicólogos, terapeutas, sobre frequentar e as pessoas que frequentam e tal, né? E, tipo, pô, igual o Vini falou, tipo, meu, eu tenho até receio das pessoas que não vão, né? Porque, meu, é tão bom, é tão libertador, assim. Pode ser tão bom quando você encontra um psicólogo, um terapeuta, que você se identifica, que você consegue falar e tudo mais. E as pessoas ainda mantêm esse preconceito, que é uma coisa que eu até falei, pô, isso é mó terraplanismo que você tá falando, sabe? Tipo, daqui uns anos você vai falar, pô, ó como eu era doido, assim, achava que era coisa era falta de Deus, sabe? Tipo, essas coisas. E isso, né, Gui? A gente pode, puxando o gancho aí da questão do adoecimento, né, da loucura, essa questão toda que gira em torno da gente, né, dessa masculinidade toda tóxica, que leva ao ponto, por exemplo, de um monte de caras não conseguir conviver com uma mulher que ganhe mais que ele, por exemplo. Quer dizer, não é uma loucura isso? Né? Enfim, será que eu não posso enquadrar que a gente está num estado de adoecimento? Que essa masculinidade não adoece as pessoas? Porque um cara chegar ao ponto de repente, não conseguir manter um relacionamento porque a esposa está tendo mais sucesso a partir do que ele considera sucesso, né? Porque sucesso também é muito relativo, né? Mas do que ele considera sucesso, ela está tendo mais sucesso do que ele. Então, e aí ele não aguenta segurar essa relação e ele abre mão disso, porque ele vai se auto-sabotar, porque ele vai, enfim, fazer muitas coisas que para essa relação não seguir em frente. Poxa, isso é um estado de adoecimento, né, também, né? Essa sociedade, então, ela vai criando um monte de artimanhas que, se você não se abrir para você, seja lá de que forma, com seu amigo, com um parente, com seu sacerdote, ou com terapeutas de fato, enfim, a tendência é um adoecimento explícito e assustador, né? Você deu o exemplo do cara que não consegue conviver com a possibilidade de que a esposa dele ganha mais do que ele, né, ou sustenta a casa. Ou então, um outro exemplo é o cara que
não consegue se resolver, né? Resolver ali as suas emoções dentro dele e soca a parede, né? Isso. Ou soca... É assim, a mesma coisa. São sintomas ali, né? De algo que tá acontecendo, só que acaba se tornando... Esse acaba se tornando normal, né? Normal do ser homem, né, na nossa sociedade hoje. E aí esse preconceito todo de mas você tá fazendo então terapia ou coisa do tipo, acaba afastando quem realmente precisaria. Exato. Né? E o medo de ser julgado? E o medo do cara que toda quarta, agora eu espero que não, né? Mas enfim, que toda quarta vai jogar bola, mas que vai contar pros amigos ali que tá fazendo terapia, sabe? Então, assim, ele acaba se privando de uma vida melhor, né? De conseguir bases, né? E fundamento suficiente para poder lidar com as situações da vida e dele, né? Porque ele por esse medo social de como que eles vão reagir se eles souberem como que vai ser a zoação se eles ficarem sabendo que eu tô indo que eu tô fazendo terapia, psicólogo, né? Psicanalista, terapeuta, né? Pegando o gancho, assim, isso que você falou agora, tem uma série que eu gosto muito. Eu não vi toda ela, mas o que eu vi eu gostei muito. Preciso ver até o final, que é Sopranos, que é muito engraçado, que trata justamente disso, né? É um mafioso, que ele começa desde o início do episódio, ele lá na psicóloga, né? Só que ele vai lá porque ele teve algum problema que agora eu me esqueci, mas... ele meio que passou mal e tal, e era por conta de estresse e tal. E aí ele passa a meio que frequentar a psicóloga, só que tem que ser algo meio secreto, assim, porque se os outros membros ali da máfia descobrissem que ele tava indo lá, já iam falar que ele tava doido, iam tentar tirar ele lá do... Ele era o chefão da máfia, iam tentar tirar ele de lá e tal. Então, obviamente é uma extrapolação, mas trazendo pra nossa vida cotidiana, isso vale pros ciclos sociais, sobretudo do masculinos, né? Acho que inclusive fica aqui a dica, a gente provavelmente vai fazer um programa específico sobre masculinidade tóxica em algum momento, mas enfim, e como que isso acaba sendo algo normal e é um medo, infelizmente, muito comum, assim, sabe? Em ciclos sociais em que se não se tem esses preconceitos desconstruídos, é algo muito assustador como que as pessoas vão menosprezar, vão humilhar, vão excluir aquela pessoa por ela estar apenas cuidando de si mesma, né? Isso vale pra todos os tipos de cuidado, assim. A gente tem cuidado com a mente, mas, pô, se a pessoa... É muito absurdo isso, né, pô? Se a pessoa lava o rosto, sabe? Tipo, se corta o cabelo já, pô, esse cara é gay, esse cara não sei o que, não frequenta esse mesmo cuidado grupo. com a higiene, né? Cuidados básicos, assim, pô, a pessoa passa um perfume, o pessoal já cria tudo e muito tal, então é algo muito intrínseco na nossa sociedade, mas assim, assustador. Se passar creme, então... então... Nossa, não, imagina. Pô, eu faço... Agora não, tô saindo de casa, mas assim, antes da pandemia, eu comecei a fazer a sobrancelha, assim, né? Porque a minha sobrancelha, tipo, ela é muito grande. E meio assustador, assim, meio de monstro, né? Mas enfim. E aí eu faço e tal. Muitos detalhes. Não, é só pra contextualizar pro público, assim, né? Vira umas taturanas em cima do olho. É o novo pirula. É uma coisa meio Anthony Davis, brincadeira, não é nesse nível assim, não. Não é tanto assim, mas ela é recheadinha, assim. Então eu comecei a fazer, né? Eu lembro nas primeiras vezes que eu fiz, eu lembro de, tipo, em algumas situações, alguns sorteios, as pessoas olharem, tipo, sabe quando a pessoa tá percebendo, assim, mas ela não quer falar nada porque tá meio, sabe, tá meio... Tipo, você fez a sobrancelha, meu? Tipo, o que é isso? Tipo, meu, você é gay? Tipo, sabe, umas coisas muito... que nada a ver, sabe? Tipo, cuidados mínimos, assim, mínimos que a gente pode ter de beleza, assim. O pessoal até inventou aquele termo metrosexual, que é tipo, mano... Isso, nossa... Que é a pessoa que lava o rosto, tipo, sabe, fazendo as coisas, passa desodorante e tal, tipo, umas coisas muito absurdas, assim. Sim, toma banho. A pessoa que corta a unha, né? Tinha um amigo que falava assim, pô, a gente arranca no dente, Vinícius. O que é isso? Você usa... Eu fiquei no exército durante quase 5 anos, né? Então imagina. Nossa, e eu também tinha todos esses cuidados e, nossa, era taxado como gay um monte. Eu usava creme pro cabelo, shampoo, né? Na época quando eu tinha cabelo, né? Mas tinha isso, né, cara? Pô, o que é isso? Que é isso? No exército, né, cara? Inclusive, a homossexualidade no exército é crime, né? Então, o termo é pederastas. E aí eles falavam assim, que pederastia é essa, combatente? O que é isso? Creminho? Que história é essa? Tem que arrancar a unha arranca a unha no dente. Não tem que usar
cortadorzinho de unha, não. Então é bem isso mesmo que vocês estão colocando, né? É um padrão, tipo, roots mesmo, né? Primeiro, assim, eu queria dizer que eu sou metrosexual porque eu tomo banho. Acabei de descobrir isso. E eu, cara, eu topo, Gui, fazer esse episódio aí de masculinidade tóxica e frágil, né? E eu acho que a gente podia pegar um bloco inteiro desse episódio só pra falar sobre fazer sobrancelha, esse tipo de coisa. Se quiser dica, eu tenho profissionais de um calibre altíssimo aí que me ajudam a manter minha sobrancelha em dia aí. O bom é que a resolução da minha câmera não é muito boa e não dá pra ver nas videochamadas, né? Que imagina, o pessoal ia apontar, Guizer, você tá relaxando, né, meu? Não tá cuidando mais. Relaxando, essa sobrancelha aí, cara. Tive um aluno cego, e aí eu lembro que, nossa, como dialogar, né? E eu lembro que uma vez ele é um palmeirense, assim, ferrenho, assim. Ele gosta muito de futebol. E eu lembro que aconteceu um gol, e foi um jogo do Palmeiras, e o cara fez o gol do meio do campo. Pô, acho que o goleiro chutou a bola, e acho que o jogador, não sei se a bola rebateu, mas do meio do campo ele deu um chute de primeira e a bola entrou, sabe? Pegou. Acho que foi o Diego Souza, acho que foi isso mesmo. Foi um golaço, assim. E eu lembro que eu cheguei no cursinho, eu falei assim, poxa, Renato, você viu aquele... Quando eu falei, você viu? Eu falei, desculpa. Ele falou assim, não, Vinícius, eu vejo mesmo. Eu só não vejo com os olhos, mas eu vejo de outra forma. E ele me descreveu a cena de uma forma impressionante, idêntico. Melhor do que você viu. Porque ele descreveu o detalhe, a posição do cara, com que perna ele chutou, a curvatura que a bola fez. Ele fez toda essa descrição, sabe? E ele falou assim, Vinícius, não tem problema, eu só não vejo desse jeito, eu não vejo com o olho, mas eu vejo de outras formas, né? Eu vejo com a narração, eu vejo com a explicação, e aí ele cria tudo aquilo na cabeça dele, né? Então, o quanto eu cresci, na verdade, eu era o professor, mas eu mais aprendia com ele ali, porque o que eu estava ensinando para ele era básico e que ele poderia aprender com qualquer um, e com um livro de braille e qualquer outra coisa. Mas as coisas que eu aprendi com ele, assim, sabe? Foi uma convivência de 1 ano ali, toda semana, em sala de aula, e que não tem preço, sabe? Então, assim, é um crescimento, né? É um aprendizado que as pessoas não enxergam antes. Mas é óbvio que é um aprendizado que é doloroso, como qualquer aprendizado, né? Todo aprendizado é doloroso, né? Mas a gente quer sempre se manter dentro da zona de conforto, e aí a gente vai minimizando, ficando dentro das nossas bolhas, e aí fechando os espaços e as portas para outras pessoas poderem participar, né, dessa sociedade que a gente cria. O aprendizado ele só é possível depois que a gente reconhece que a gente não sabe, né? Você precisa primeiro reconhecer que você não sabe, para depois você aprender alguma coisa. Só que reconhecer que você não sabe muitas vezes é doloroso. E aí acaba que a gente se limita a isso e às vezes esquece que há outras formas de aprender também. Nesse caso, nesse exemplo do gol aí, do seu aluno palmeirense, fala exatamente isso. A gente esquece, por exemplo, que como a gente... Sabe aquele negócio de, assistir um filme e você fala, não, mas o livro é melhor que o filme. Tá, mas o livro você leu e você imaginou a cena na sua cabeça. Então assim, você consumiu, mesmo que seja um conteúdo... Mesmo que o filme seja exatamente ali o que tá escrito no livro, né? A mesma história, o mesmo desfecho e tudo mais, é uma outra linguagem, é uma outra forma de você contar e receber aquele conteúdo. Exato. Então, quando a gente começa a ver isso, e por isso que a gente esbarra em tantas barreiras, que quando a gente olha para o passado, a gente vê como foi difícil para a sociedade lidar com o surgimento dessas novas mídias, né? Então, por que foi tão polêmico quando surgiu a escrita, né? Quando surgiu a fotografia, quando surgiu o cinema, e toda vez que a gente mostra uma nova forma quer aprender, né, e desenvolve uma nova forma de consumir, de aprender, né, de consumir conteúdo de alguma forma, seja para entretenimento ou não, o diferente, né, o novo, a gente assusta. É o pessoal dentro da primeira sala de cinema lá correndo do trem que tá indo na direção dele. Desespero, né, cara? É o desespero, então... A gente não tá acostumado, então quando a gente vê uma coisa diferente, o nosso instinto é esse, vamos correr daqui. Eu não quero ter que conviver e ter que lidar com isso. O que tá acontecendo aqui?
É o trem. Tem até uma piada, né, que o pessoal sempre conta, e vocês devem conhecer, que é de um fotógrafo que chegou num vilarejo muito distante da urbanização, e ele levou uma máquina fotográfica. E aí ele armou a máquina fotográfica e preparou o timer para ele também sair na foto, né? E aí colocou todo mundo arrumadinho ali, né, na posição, e ele organizou, apertou o botão da foto, e ele saiu correndo para dar tempo de chegar junto com todo mundo e tirar a foto. Quando ele apertou o botão e saiu correndo, todo mundo saiu correndo, desesperado, foi embora. E aí ele vai correndo atrás e, ô, pessoal, o que é isso? O que está acontecendo? Aí o cara fala assim, vamos tirar a foto. Ele fala assim, ó, se você tá com medo desse bicho, né, e que você trouxe dentro dessa mala, se você tem medo dele, imagina a gente que não conhece esse negócio. Se você tá correndo, pô, você apertou o botão e saiu correndo, não vou ficar aqui para ver o que é, né? É justamente isso, né? O diferente, né, cara? Uma história que eu tenho com outra pessoa cega, quando em 2013, eu entrei para trabalhar numa ONG e trabalhava com inclusão. E aí, é justamente isso, o aprendizado. Eu entrava, pegava um ônibus e entrava uma pessoa sempre no mesmo ponto, né? E ela era cega. E eu lembro que ela entrou uma vez e ela sentava no primeiro banco. E ia muito conversando, tal. Daqui a pouco eu percebi que ela saiu do ônibus. E aí eu fiquei pensando, ué, eu não vi ele perguntando pro motorista, sabe o que o motorista falou? Passou, né? 15 dias depois, que eu pegava aquela mesma linha, tava lá, a pessoa entrou no mesmo horário, no mesmo ponto. E aí eu fiquei prestando atenção. Aí ele entrou, sentou, começou a conversar com o motorista, e foram conversando, e de repente, deu um momento, ele levantou, puxou o sinal e desceu. Como que ele sabe? No terceiro encontro, eu falei assim, na terceira quinzena, quando eu fui, eu fiquei atrás, eu falei assim, eu vou conversar com esse cara. E aí, ele entrou, a mesma coisa, começou a ir, tal. Aí, no meio do caminho, eu parei, eu falei assim, eu bati no ombro dele e falei para ele, olha, meu nome é tal, eu trabalho com uma ONG assim, assado, e eu já te vi umas 2, 3 vezes aqui, e eu tô curioso com uma coisa. Eu pensei que você pedia pro cobrador ou pro motorista te avisar, e eles não te avisam. Como que você sabe onde você tem que descer? Aí ele falou assim para mim, eu conto os pontos. Nossa. Aí eu pensei assim, peraí, você conta o ponto como? Porque ele falou assim, eu conto onde eu tenho que descer. Eu falei assim, mas você conta? Porque daí eu pensei, poxa, o ônibus nem sempre ele para em todos os pontos. E aí eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim, não, mas eu conto as quadras. Aí piorou, né, cara? Aí a minha cabeça explodiu. Nossa, mas como que você conta as quadras? Como que você sabe? Ele falou assim, porque quando o ônibus passa numa quadra, o som abre. E quando ele está passando e tem os prédios ou as casas, o som é fechado. Quando ele passa num cruzamento, o som abre e eu ouço. Então eu vou contando. Caraca. Nunca que eu ia imaginar isso na vida, né? Nunca. Mas enfim, é isso, né? Quando você se abre para lidar com o diferente, você aprende, né? Você cria soluções e é isso também, né? Quando a gente estabelece uma lógica que existe uma norma de naturalidade e de sanidade, o que é, né? E quando você busca conhecer, como você fez, né, de chamar a pessoa e perguntar, você se espanta de o quão incrível é, né? Você quebra os muros que a gente normalmente constrói e começa a ficar deslumbrado com coisas como essa, né? Tipo, o cara ouve e vai contando o som que faz quando passa, né? Você acha, né? Como Cara, eu nunca imaginei uma coisa dessa, né? E aí, assim, é óbvio que a maioria das pessoas nunca teve oportunidade, né, de ir para um manicômio, de conversar com as pessoas, mas talvez já tenha tido oportunidade de, sei lá, de assistir um filme, ou de ler um livro, ou de ver um conto, alguma coisa nesse sentido. Mas existem muitas histórias de pessoas extremamente geniais e que estão internadas, né, e que são consideradas loucas, mas que têm lapsos de genialidade gigantescas, né. E se a gente pegar, por exemplo, vamos pensar no, sei lá, um Van Gogh da vida, ele tinha vários problemas, né? E não estava dentro da sociedade, não foi um gênio, não criou obras maravilhosas. Enfim, se a gente for pegar essas pessoas também, né? Onde está o limite aí? O que é padrão, né? Total. Eu até queria pegar o gancho assim, me veio agora que você comentou isso, Vini. Eu participo de um clube do livro e tal, e semana passada, da gravação do episódio, a gente leu um conto que chama Movimento. E esse conto, Movimento, ele
trata na primeira pessoa, uma narração e tudo mais, de uma menina com autismo. E ela, tipo, são reflexões, assim, maravilhosas, assim, muito profundas sobre como que ela, dentro da sociedade, dentro da própria família dela, dentro, enfim, de todas as relações que ela tem tem essa dificuldade, porque as pessoas, elas não tentam ver o mundo pelo lado dela. Tentam empurrar o que seria essa, entre muitas aspas, normalidade pra ela. E ela fala, assim, eu acho muito bom essas reflexões que ela faz no conto, porque ela fala assim, pô, sei lá, eu vou fazer um tratamento que tinha lá no conto e tal, algo como se fosse no futuro, futuro distópico, essas coisas assim, né? Ela poderia fazer um tratamento que ela iria meio que ser, entre muitas aspas, normal, de entrar na normalidade da vida das pessoas, segundo aquela visão da sociedade, mas aí ela perderia parte da genialidade que ela tinha. Sim. Então, ela até falava assim, era muito bonito, eu não vou lembrar ipslippers assim, mas ela falava como, tipo, pô, vão meio que cortar as minhas asas pra eu, tipo, ser igual a mais um, assim, sabe? Vou perder tudo que eu tenho, toda a minha capacidade cognitiva pra poder me adaptar e ser igual aquelas pessoas, uma norma, assim. né? Sim, sim. E assim, eu achei maravilhoso. Eu vou colocar aqui o link na descrição, tá? É aberto e tal, não é pirataria, tá de graça. Mas assim, é muito bom, porque é uma reflexão maravilhosa sobre como que, pô, a visão daquela pessoa sobre o mundo é diferente da nossa, assim, sabe? E o quanto que a gente perde por obrigar as pessoas a se adaptarem ao estilo de vida, à normatividade, em vez de ser algo que, pô, respeitar as diferenças de cada pessoa e como que cada um vai lidar, né, com aquilo lá, né? Então eu acho isso muito, muito louco, assim. Eu vou colocar na descrição. A gente tem um rankzinho dos contos que tiveram maior nota. Esse foi o que passou na frente de todos. Eu mesmo dei 5 e tal, porque eu achei maravilhoso, assim. Porque, meu, é tão bonito a forma como que essa pessoa, né? Acho que é Hannah o nome da personagem principal. Ela fala sobre isso e, assim, até, tipo, na forma como ela se relaciona com as pessoas que estão numa velocidade diferente, mas não quer dizer que é melhor, assim, tipo, sabe? São reflexões, assim, gente, é espetacular, assim, de verdade. É muito bom mesmo, né? Então eu vou também deixar uma dica para vocês aí. Tem um documentário nacional que, se não me engano, acho que ele é de 2004, já é velhinho. É chamado Estamira. É a história de uma mulher que vivia no lixão, né, catando coisas do lixão, e era diagnosticada com distúrbio mesmo, no sentido pejorativo, era considerada louca. Se vocês assistirem esse documentário, se vocês verem como ela reflete, como ela filosofa sobre a vida, vocês não vão acreditar. É fantástico as coisas que ela fala, as coisas que ela te faz pensar e as provocações que ela fala, sabe? Mas é dada, diagnosticada como enfim, problemática. A filha dela tem partes no documentário em que ela fala da relação dela, da dificuldade, da questão médica e tudo mais. E tem cenas dela, porque ela tinha esse cinegrafista, ou essa cinegrafista, não lembro, acompanhou a vida dela no lixão, né? E aí ela lá no lixão, na casa dela, cuidava da casa dela muito bem, vivia daquilo, né? Vivia dessa reciclagem aí, disso que a gente descarta. Mas é fantástico esse filme também, porque trabalha justamente essa lógica que você está trazendo, Gui. Essa lógica da loucura, que alguns dizem que é loucura, mas que quando a pessoa está falando, está te fazendo olhar e está fazendo ver o mundo de uma outra forma, você fala assim, uau, e agora? Sim, meu, muito louco. E do que é o normal também, né? Que já tá na palavra normal, né? A norma. Isso, a norma, então, né? Enfim, exatamente. Até pegar o gancho, eu queria saber, assim, do Vini, o que ele acha, tipo, como que essa série de preconceitos, essa questão da psicofobia, questão de empurrar tudo para outras pessoas, né, essas normas da sociedade, como isso acaba afetando, assim, tipo, como que você vê na questão na vida social das pessoas, como é afetado por esses inúmeros preconceitos e tudo mais? O afeto, né, acho que primeiro que entra nesse ciclo, né, que o Gá colocou, né, que entra nesse ciclo vicioso, né, de nós nos mantermos na nossa zona de conforto, de não nos movimentarmos em relação a olhar para o outro, entender que o outro é um outro assim como nós, com as peculiaridades dele, mas como a gente se enquadra de repente dentro de uma norma, vai tentar colocá-lo e como ele não se enquadra a gente exclui, mas o impacto é para ambos, né? Obviamente que de uma forma negativa e, sei lá, insalubre, maior para a pessoa que já está fora dessa norma
E ela, enfim, vamos levar aí a vários adoecimentos. Como, por exemplo, nem sei. Ah, não, foi o Gato que estava falando justamente do espaço, né? Do livro do Holocausto Brasileiro, e que até pessoas com timidez eram colocadas lá. Então vamos imaginar uma pessoa que simplesmente com timidez que foi colocada naquele espaço para conviver com pessoas que de repente são tratadas com remédios, eletrochoques, tratamentos experimentais totalmente nada científicos, só vai adoecer mais essas pessoas, né? E gerar um problema maior para ela, de relação, de retorno, caso conseguisse retornar para a sociedade, porque não voltava ou não volta, e se voltar, volta de um jeito ainda pior. Mas pensando no nosso caso, né, nas pessoas que estão dentro dessa norma, né, a gente também promove o impacto ruim, né, que é justamente esse, o da falta de empatia, o da incapacidade de olhar para o outro, entender que o outro é a extensão, é a minha extensão, né? O outro só é o que é por conta do meu reconhecimento, né? Se eu não reconheço o outro, se eu não reconheço essas especificidades, essas particularidades dele, ele também não se torna pleno, né? Então, a partir do momento que eu olho para uma pessoa e não a ouço, não converso com ela, porque eu acho que ela é louca, porque eu digo que ela não fala nada com nada, eu só pioro ainda mais essa condição dela, né? Eu pioro essa condição dela, essa condição de sociabilidade, e eu pioro a minha condição, que é de olhar para o mundo de uma forma diferente. Eu continuo olhando o mundo de dentro da minha caixinha, né, do centro do meu umbigo e de dentro da minha bolha, que é muito pequena. E aí a gente não possibilita também avanços, né? Quando a gente, por exemplo, estamos trazendo a história, quando a gente fala da Idade Média, a gente fala de Idade das Trevas, e ela ficou durante 1000 anos, aí, um milênio, com pouquíssimos avanços tecnológicos, científicos. Por quê? Porque as pessoas não se comunicavam, porque cada um vivia dentro do seu feudo, que era a sua bolha. Então não tinham trocas efetivas, não tinham aprendizados distintos. Era aquilo que ficava, o meu pai fazia, a minha mãe faz, o meu tio vai fazer, o meu avô vai fazer, e eu vou repetir, e assim vai passando. E se foram 1000 anos, praticamente com pouquíssimos avanços. A partir do momento que a gente rompe com aquela lógica do feudalismo, e que as pessoas começam a circular, começam as trocas maiores, começamos a encontrar outros povos, a tecnologia avançou, a velocidade avançou e a gente foi colocado numa outra dinâmica. Então, é a mesma coisa, se a gente pensando nessa questão do relacionamento com aquele que é diferente. Se a gente não senta para conversar com uma pessoa que, de repente, está fora desse padrão, dessa norma, será que eu vou aprender alguma coisa? Será que eu vou olhar um mundo diferente? Será que essa pessoa não tem nada mesmo para passar, para transmitir? Né? Ela tem uma história, ela tem uma vida, ela tem uma bagagem, ela tem um mundo ali com ela, né? E ela não consegue partilhar, porque a gente aprisiona ela, a gente joga ela para um tratamento, a gente quer eliminar, e aí traz justamente o conto que o Gui trouxe, né? Eu vou eliminar isso para poder colocar essa pessoa dentro da norma. Mas se eu elimino isso, eu elimino a essência da pessoa, né? Vamos fazer um exercício, né? Quem aqui já não foi convidado para alguma festa, para algum local, e que, sei lá, você conhecia uma ou duas pessoas e você chegou nesse lugar, nessa festa, e as pessoas ainda não tinham chego? E aí você fica naquela situação, você fica ali, ninguém se aproxima de você, todo mundo te olha, você fica vendo as pessoas te olharem, mas ninguém se aproxima, você também não sabe como se aproximar porque você não conhece as pessoas, você fica com aquela sensação de desencaixe, né? E vamos, para quem já teve essa experiência, tenta lembrar do sentimento, é horrível. Agora imagina isso a vida inteira. Nossa. Caraca. No livro reportagem que eu escrevi, né, que eu comentei no início do episódio, eu conto a história de uma personagem que acho que cabe bem citar aqui, que, enfim, ela ouve vozes, né, na mente dela e as outras personalidades, e ela diz que quando ela entra no transporte público, ela coloca o fone de ouvido e ela né, se senta, vai durante toda a viagem, falando, como se estivesse falando no microfone, assim, falando no telefone, mas na verdade ela tá falando com ela mesma. Ah, legal, Né? porque daí ela encontrou uma alternativa para não parecer tão fora da norma, né? Isso, mas você vê, precisou pensar nessa estratégia, porque ela sabe que se ela tivesse simplesmente andando e conversando com ela mesma ali, né, com as personalidades dela, que ela tá ouvindo na mente dela, ela seria vista como o quê? Dependendo de onde ela estiver andando aí por São Paulo, vai vir alguém com uma Bíblia embaixo do braço para exorcizar, né? Pra exorcizar.
pra você ver, a pessoa acaba tendo que se adaptar e criando essas estratégias, né? Pra conseguir viver minimamente sem chamar atenção. Triste, né, cara? Mas nem sempre é possível, né, criar essas estratégias, né? Para algumas coisas não dá, Nem né? sempre. E aí, Gui, mais alguma coisa a acrescentar, cara? Cara, acho que a gente passeou por assuntos diversos, né? Não apenas a psicofobia, falamos de metrosexualidade, falamos de preconceitos em gerais, de muita coisa. Acho que foi um episódio, assim, com tanta reflexão boa, né, cara? Tantos momentos que eu acho que a gente mesmo gravando, eu e você, a gente ficou meio, sabe, a cabeça explodindo assim, porque todo papo com o Vini é assim, meu. Não é à toa que a gente... Não é à toa que tanto tempo depois das aulas que a gente teve... Acho que foi no segundo ano, né, cara? Foi segundo? Isso, foi segundo? Isso faz o quê? Uns 30 anos? Não exagera também, cara. Foi o quê? Foi o primeiro ano? Foi o primeiro ano, não foi? Foi no segundo, foi em 2014. Ah, tá. Então, cara, quase 30 anos já. Só em 2020, foi quase uma década, cara. Só 2020. É verdade, Tem uma questão de relatividade aí também, né? A gente tá... 2020 é igual aquele planeta do Interstellar que cada segundo... Isso. Exatamente. 2020 some 15, né? Quando for contar os anos, são 15 dentro desse. Doideira. Mas acho que a gente falou sobre muita coisa legal e a gente abriu espaço até pra alguns outros temas, né? Acho que, inclusive, se o Vini quiser, acho que fica aberto um papo estendido sobre essa questão da masculinidade tóxica, masculinidade frágil, de como isso acaba afetando a gente, nós homens, de maneiras inúmeras, né? Então acho que a gente abriu o papo para muita discussão e eu acho que vários pontos legais pra gente e para os nossos ouvintes queridos também conversarem, né? Pô, no seu dia a dia, conversa com outras pessoas se você estiver se sentindo mal. Pelo amor de Deus, se você estiver precisando de algo assim, vai no psicólogo, vai no terapeuta. Eu vou colocar o link aqui na descrição com uma lista de vários locais que fazem atendimento gratuito, né? Então acho que é uma coisa que há de ser realmente desmistificado, assim, né? Realmente colocado como algo que é importante para a gente, né? Para a nossa sociedade de maneira geral. Enfim, para todos os homens, mulheres, enfim, todas as pessoas de todos os gêneros possíveis, para realmente ter essa discussão, esse bate-papo sobre isso e realmente não ter esses tabus gigantes que, tabu só faz mal, né? Só faz a gente ter preconceitos, ter medos que evitam a gente de solucionar problemas que às vezes são mais fáceis do que parece, né, Gabriel? Perfeito. Só prende, né? Total. Concordo, Gui, concordo mesmo. Mas, já tá aceito o convite. Se vocês prepararem alguma coisa sobre masculinidade frágil e não tiver ninguém para participar, nossa, eu super topo. É um assunto que eu trabalho, né? Que eu faço um trabalho com homens relacionado à questão da masculinidade e a gente trabalha essas questões mesmo. Então, super aceito. Quando tiver, vamos chamar. Aí a gente fala de sobrancelha. Isso, com certeza. A gente tira um dia pra falar sobre isso. De depilar o braço, aí vai tudo. Véio. Vou dar as dicas, hein, gente? Dica de... Produto de limpeza, dá pra falar sobre várias Dica de skincare aí também, esse programa vai ser bom demais. Uma última... Alguma consideração, Vini? Final? Só agradecê-los, muito orgulho de vocês, de verdade. Fiquei muito emocionado com o convite e peço desculpas pelos atropelos aí, né, das nossas agendas, e eu não consegui me encaixar, mas fiquei contente por ter conseguido aí atender aí a demanda de vocês e muito feliz mesmo com o que vocês estão construindo, com os profissionais que vocês se tornaram. É muito bacana, fico muito orgulhoso mesmo. Só agradecer. Parabéns, meninos, parabéns mesmo e sucesso aí pro programa e para muitos outros que virão e outros projetos também. Então, você quer passar as redes sociais para o pessoal seguir? Algum site, blog? Bom, eu não sou muito de redes sociais, mas eu ainda consigo manter o meu Facebook, que tá Vini Belisário, e tem um Instagram também, que é vini.belisário. vini.belizaro. Né, Vini Belisário. E no Facebook, tudo junto, Vini Belisário. Valeu, gente. Valeu, meninos. Um prazer. Sucesso. Falou. Tchau, tchau.